Você sabia que tomar banho em certas horas do dia pode representar uma ameaça mortal para idosos com mais de 70 anos? Este é, de fato, um assassino invisível, cujo perigo muitas vezes passa despercebido pela maioria. As informações que serão apresentadas nos próximos minutos podem salvar a vida do leitor e de seus entes queridos. Este material detalhará quando os procedimentos de higiene pessoal se tornam mais arriscados para a geração mais velha e quais mudanças simples, mas urgentes, devem ser feitas na rotina diária para garantir a segurança. Há apenas um mês, Stanley Patterson, um homem de 75 anos com excelente saúde, vivia de forma independente em sua casa suburbana perto de Boston. Ele mantinha um estilo de vida ativo, praticava exercícios regularmente, visitava especialistas médicos e orgulhava-se de sua autonomia. No entanto, uma manhã, sua filha Jennifer o encontrou inconsciente no chão do banheiro. Descobriu-se que Stanley havia tomado banho no intervalo de tempo que os especialistas médicos agora chamam unanimemente de o mais perigoso do dia. Essa decisão, aparentemente comum, infelizmente custou-lhe a vida. O mais trágico dessa história é que sua família nem sequer suspeitava do quão mortal esse hábito diário poderia ser. Uma tragédia como a de Stanley pode acontecer com qualquer pessoa com mais de 70 anos, se ela não estiver ciente das informações cruciais que serão apresentadas a seguir. Algum idoso toma banho no horário mais perigoso do dia? Vamos imediatamente às informações vitais que são necessárias agora. Um intervalo de tempo mortal para idosos tomarem banho. Tomar banho nas primeiras horas da manhã, especialmente entre 4 horas e 8 horas, aumenta significativamente o risco de acidentes fatais em 80% para pessoas com mais de 70 anos. Poucos percebem que, nessas horas específicas, o corpo humano trabalha contra si mesmo. Pesquisadores da Harvard Medical School descobriram que a regulação da pressão arterial é mais instável nessas horas da manhã, aumentando substancialmente a probabilidade de quedas e eventos cardiovasculares graves. O Dr. Richard Thompson, especialista líder em saúde cardiovascular geriátrica, explica detalhadamente: as primeiras horas da manhã criam uma tempestade perfeita de vulnerabilidades fisiológicas para os idosos. Ele continua: a pressão arterial diminui naturalmente durante a noite e depois aumenta rapidamente nas horas da manhã, um fenômeno conhecido como pico matinal. Este fator torna o intervalo das 4 horas às 8 horas da manhã particularmente perigoso para atividades que sobrecarregam adicionalmente o sistema cardiovascular, como tomar banho. Um exemplo é o caso de Doris Williams, uma professora aposentada de 72 anos da Filadélfia. Doris sempre foi uma pessoa matutina e preferia tomar banho às 6 horas para começar o dia com energia. Uma manhã, durante o banho, ela sentiu uma tontura súbita, que resultou em uma queda, fratura do quadril e hospitalização por várias semanas. Seus médicos confirmaram posteriormente que o horário do banho matinal provavelmente foi o principal fator que contribuiu para o acidente. As ações imediatas necessárias são as seguintes: mude o horário do banho para o meio da manhã, entre 10 horas e 12 horas, quando os sistemas do corpo estão mais estáveis e alertas. Não adie isso para amanhã. Recomenda-se agora mesmo pegar um adesivo e colá-lo no espelho do banheiro, indicando o novo e seguro horário do banho. A disposição para fazer essa simples mudança pode salvar uma vida. Após os 70 anos, isso não é mais uma escolha, mas uma necessidade vital. 2 perigos da regulação da temperatura corporal. Por que o corpo humano começa a falhar com a idade durante o banho? Muitos idosos notam que se sentem mais confortáveis em um banho quente do que antes. O American Journal of Geriatric Medicine relata que, após os 70 anos, os idosos perdem a capacidade de regular eficazmente a temperatura corporal, tornando a exposição à água quente particularmente perigosa durante a queda natural da temperatura corporal nas primeiras horas da manhã. A DRA. Amanda Shen, especialista em termofisiologia geriátrica, alerta: com a idade, nossos corpos perdem a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças de temperatura. Ela acrescenta: esse problema é significativamente agravado nas primeiras horas da manhã, quando a temperatura corporal está naturalmente em seu nível mais baixo. A exposição súbita ao calor de um banho quente cria uma carga cardiovascular que os corpos de muitos idosos simplesmente não conseguem suportar com segurança. Considere o que aconteceu com Albert Reynolds, um contador aposentado de 83 anos que sofreu um ataque cardíaco quase fatal quando o choque térmico de seu banho quente matinal habitual desencadeou uma arritmia. Albert nunca considerou seu banho matinal perigoso, até que seu cardiologista explicou que a combinação de tempo e temperatura da água criou uma situação de risco de vida que poderia ter sido totalmente evitada. O plano de ação imediato é o seguinte: diminua a temperatura da água para morna, 35 a 38 graus Celsius,
e instale hoje mesmo um dispositivo anti-queimaduras no chuveiro. Este simples investimento pode salvar uma vida. Se precisar de ajuda com a instalação, não adie. Problemas de termorregulação não se manifestarão antes de criar uma crise. 3. Horário da medicação e risco ao tomar banho. Medicamentos para pressão arterial tomados por idosos podem transformar o banho matinal em uma armadilha mortal. Será que esse erro potencialmente fatal está sendo cometido com o horário da medicação? Cardiologistas da Mayo Clinic alertam que medicamentos comuns para pressão arterial atingem o pico de sua ação nas primeiras horas da manhã, criando um perigoso efeito de queda dupla quando combinados com o banho. O Dr. Michael Ramirez, diretor de cardiologia geriátrica na Mayo Clinic, explica: muitos idosos tomam seus medicamentos logo após acordar, sem perceber que esse horário cria um efeito cumulativo em combinação com a queda natural da pressão arterial que ocorre durante o banho. Ele continua: essa sincronização de efeitos pode reduzir o fluxo sanguíneo para o cérebro a ponto de causar desmaios no chuveiro, um dos lugares mais perigosos para perder a consciência. Patrícia Sullivan, uma avó de 76 anos com 5 netos, nunca associou sua tontura matinal ao horário de sua medicação, até que seu médico explicou como tomar lisinopril antes do banho às 7 horas criava as condições ideais para quedas. Assim que ela mudou o horário do banho para o meio da manhã e o separou da medicação por 3 horas, seus episódios de tontura desapareceram completamente. Aqui está o que você precisa fazer. Ligue para seu médico hoje, não amanhã, mas hoje mesmo, para discutir o ajuste do horário de sua medicação em relação ao horário do banho. Nunca tome banho dentro de 2 horas após tomar medicamentos para a pressão arterial. Crie um cronograma de medicação que separe claramente essas ações. Essa simples mudança de horário pode prevenir uma catástrofe no banheiro amanhã de manhã? Sem dúvida. 4. Perigos ocultos no banheiro, intensificados em certas horas do dia. O banheiro pode estar secretamente ameaçando a vida em certas horas. Por que espaços que parecem seguros à luz do dia se tornam mortalmente perigosos antes do nascer do sol? Pesquisas do Instituto Nacional do Envelhecimento mostram que as habilidades perceptivas em condições de pouca luz diminuem em 60% em idosos com mais de 70 anos, tornando a navegação no banheiro nas primeiras horas da manhã excepcionalmente perigosa. A DRA. Sarah Johnson, oftalmologista geriátrica, explica: a maioria dos idosos não percebe o quanto sua acuidade visual diminui em luz fraca com a idade. Ela continua: o banheiro, já o cômodo mais perigoso da casa devido a superfícies escorregadias, torna-se significativamente mais perigoso nas horas antes do amanhecer, quando a sensibilidade ao contraste está em seu nível mais baixo. Considere a experiência de Gregory Harrison, um carteiro aposentado de 81 anos que não notou água acumulada no chão do banheiro durante seu banho antes do amanhecer. A queda resultante levou a uma fratura do quadril, que reduziu permanentemente sua mobilidade e independência. Se eu tivesse apenas esperado até o amanhecer, disse Gregory mais tarde, eu teria visto a água claramente e evitado a queda que mudou tudo. Tome estas medidas imediatas. Instale luzes noturnas com sensores de movimento em todo o banheiro e no caminho até ele. Use tapetes antiderrapantes de cores vivas e contrastantes, visíveis mesmo com pouca luz. Faça essas mudanças hoje, não na próxima semana. O custo dessas modificações simples é insignificante em comparação com o custo de uma queda. Você já pensou no seu banheiro através dos olhos da sua visão noturna envelhecida? A maioria dos idosos nunca faz isso, até que seja tarde demais. 5. Combinação mortal de desidratação matinal e banho. O corpo humano está perigosamente desidratado pela manhã, o que torna as quedas no chuveiro 70% mais prováveis para idosos. Ao acordar, a pessoa está em um estado que a predispõe a um acidente no banheiro. Especialistas em geriatria da Universidade Johns Hopkins explicaram detalhadamente que a desidratação noturna, combinada com a posição vertical necessária para tomar banho, cria as condições ideais para o desenvolvimento de hipotensão ortostática, uma queda súbita e perigosa da pressão arterial. O Dr. William Parker, pesquisador líder em estudos de hidratação geriátrica, afirma: a maioria dos idosos não percebe que acorda em um estado significativamente desidratado. Ele continua: quando você combina isso com a permanência em um banho quente em pé, o sangue se acumula nas extremidades inferiores, diminuindo o fluxo sanguíneo para o cérebro e aumentando significativamente o risco de queda. Esse efeito é particularmente pronunciado nas horas da manhã. Como exemplo, considere o caso de Leonard Sullivan, um homem de 77 anos que nunca conseguiu entender por que se sentia perfeitamente bem à noite, mas durante o banho matinal, sentia-se constantemente tonto. Seu geriatra finalmente explicou como a desidratação afetava sua segurança no chuveiro.
Assim que Leonard começou a beber água antes do banho, sua tontura desapareceu completamente. Uma solução tão simples para um problema que poderia ter sido fatal, observou Leonard. É uma pena que eu não soubesse disso há muitos anos. Aqui está a nova rotina obrigatória. Beba um copo cheio de água 15 minutos antes de tomar banho, independentemente da hora do dia. Mantenha uma garrafa de água no banheiro e faça disso seu novo ritual pré-banho. Comece amanhã de manhã. Esse hábito simples pode prevenir uma queda catastrófica. Você está pronto para adicionar este passo simples à sua rotina para potencialmente salvar sua vida? A escolha parece óbvia. 6. Fatores de tempo de resposta a emergências. Se uma queda ocorrer durante o banho matinal, a probabilidade de a vítima ser encontrada a tempo de salvar sua vida diminui em 40%. Você já pensou no que aconteceria se não pudesse pedir ajuda após uma queda no banheiro? Relatórios de emergência mostram que o tempo de resposta a quedas de idosos é significativamente atrasado nas primeiras horas da manhã, quando os moradores geralmente estão dormindo e as verificações são menos frequentes. A DRA. Emily Rodrigues, médica de emergência especializada em traumatologia geriátrica, explica: a hora de ouro da sobrevivência após uma queda grave é crucial. Ela continua: infelizmente, idosos que caem nas primeiras horas da manhã frequentemente permanecem sem serem detectados por um longo tempo, o que piora significativamente os resultados. A combinação de potencial hipotermia da pele molhada, incapacidade de pedir ajuda e atividade matinal reduzida dos moradores cria um cenário particularmente mortal. Considere o que aconteceu com Beatrice Harper, uma viúva de 73 anos que caiu durante o banho às 5 horas da manhã e foi encontrada somente quase 4 horas depois. Seus médicos disseram que, se ela tivesse tomado banho no meio do dia, quando vizinhos e familiares teriam maior probabilidade de verificá-la, sua grave hipotermia poderia ter sido evitada. Beatrice agora segue um cronograma rigoroso de banho no meio da manhã e combinou verificações regulares com os vizinhos. Tome estas medidas hoje. Instale imediatamente um botão de chamada de emergência à prova d'água na área do chuveiro. Agende chamadas regulares de verificação com a família ou vizinhos se precisar tomar banho cedo. A tranquilidade por si só vale o esforço, mas isso também pode ser a diferença entre a vida e a morte. Quanto tempo levaria para alguém encontrá-lo se você caísse às 5 horas da manhã? Para a maioria dos idosos, a resposta é aterrorizante. 7. Funções cognitivas e segurança do banho matinal. Por que o cérebro falha durante o banho matinal? Você sabia que a capacidade de tomar decisões cai drasticamente em certas horas? Neurocientistas da Universidade de Stanford descobriram que as funções cognitivas em idosos estão em seu nível mais baixo entre 4 horas e 8 horas da manhã, com o tempo de reação diminuindo em até 30% em comparação com o desempenho diurno. O Dr. Jonathan Miller, neurologista especializado na influência dos ritmos circadianos na função cerebral, explica: a velocidade de processamento cognitivo, a tomada de decisões e o tempo de reação pioram significativamente nas primeiras horas da manhã, especialmente em adultos com mais de 65 anos. Ele continua: isso cria uma situação perigosa em combinação com tarefas que exigem vigilância e reação rápida, como ajustar a temperatura da água ou reagir a superfícies escorregadias. Considere o trágico caso de Franklin Wilson, um homem de 79 anos que geralmente era perspicaz e atento durante o dia. Uma manhã, ele não percebeu que a água do chuveiro ficou escaldante durante seu banho às 6 horas da manhã, o que resultou em queimaduras graves que exigiram hospitalização. Eu teria notado a mudança de temperatura imediatamente ao meio-dia, disse Franklin mais tarde. Mas meu cérebro simplesmente não estava funcionando completamente tão cedo. Aqui está o plano de segurança. Estabeleça um horário fixo para o banho entre 10 horas e 14 horas, quando suas funções cognitivas estão no auge. Use um temporizador de chuveiro com alarme para limitar o tempo de exposição quando sua vigilância pode estar reduzida. Faça essa mudança em sua rotina imediatamente. A função do seu cérebro pode significar a diferença entre se segurar durante um escorregão ou sofrer uma queda catastrófica. Você está arriscando sua segurança ao tomar banho quando seu cérebro é menos capaz de protegê-lo? Permita-me perguntar: a conveniência de um banho matinal vale o risco de sua vida? A ciência afirma inequivocamente: tomar banho entre 4 horas e 8 horas da manhã após os 70 anos é jogar roleta russa com sua saúde. Mas agora você tem o conhecimento para proteger a si mesmo e seus entes queridos. Agora você sabe exatamente por que tomar banho na hora errada do dia pode ser mortal após os 70 anos e quais passos específicos tomar para sua proteção. Essas mudanças simples, ajustar o horário do banho, evitar as primeiras horas da manhã,
Instalar dispositivos de segurança, manter-se hidratado e estar atento ao horário da medicação podem literalmente salvar sua vida. Sua independência e segurança não são mutuamente exclusivas se você tiver as informações corretas e agir imediatamente.